O pastor Silas Malafaia pede perdão aos irmãos que se sentiram ofendidos ao ouvir seus áudios que foram vazados falando com Bolsonaro com palavras de baixo calão. Mas ele também adverte aqueles que de forma hipócrita querem se aproveitar da situação e que perdem o foco do mais importante, que são os crimes de Alexandre de Moraes. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para meus irmãos evangélicos. Algum amigo está assistindo? Conhece algum evangélico? Passe para ele. Você é meu irmão evangélico? Passe para os outros irmãos. Eu quero dar aqui uma resposta. Alguns irmãos meus criticaram, as minhas conversas privadas e palavras que eu disse em conversa entre eu e o presidente Bolsonaro no telefone dele. E eu quero dar uma resposta e vou começar aqui com palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou começar com isso. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Agora preste atenção a isso aqui. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, uma pequena partícula, e não vês a trave, um grande obstáculo que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. É verdade que de vez em quando eu falo palavras indevidas. E vou dizer aqui com honestidade, até palavrão. Eu erro. Eu estou igual o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, do versículo 19 ao 25, uma síntese, O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu quero, isso eu faço. Descubro uma lei que está comigo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor Jesus Cristo. E eu quero aproveitar e dizer o que Jesus falou em João 8,7, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é aí que nunca falou uma palavra indevida ou um palavrão? Ou pensou, só em você pensar, não precisa falar não, você está pecando. Quem? Sabe, gente, é um negócio incrível esse julgamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se não fosse a misericórdia do Senhor, Lamentações 3, 22 e 23, eu já teria sido destruído pelos meus pecados e pelos meus erros. Eu clamo pela misericórdia do Senhor. Eu estou aqui em busca de aperfeiçoamento para chegar no estado de santidade no céu. E tenho falhas, isso é uma verdade. Agora, preste atenção a isso aqui. Aqueles que me criticaram, e até alguns me caluniando e tentando tirar proveito político, olha o que eles fizeram. A coisa mais importante, típica de fariseu hipócrita, que Jesus condenou em Mateus capítulo 23, versículo 24. Condutores cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Os que me criticaram não falaram do crime que cometeram. É inviolável a privacidade. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que são as garantias individuais. É crime manifestar a privacidade de alguém. Eles não criticaram isso, não falaram nada. Tipo de hipócritas, engolem camelo e se engasgam com mosquito. Como cristão, eu só posso fazer uma coisa. Aqueles que ficaram escandalizados com as minhas palavras, me perdoem, porque eu tenho fraquezas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 8,9 que quem fica escandalizado é fraco. Romanos 15,1 diz, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então me perdoe, mas quero dar um aviso. Se essa Gestapo de Alexandre de Moraes vazar conversas privadas do meu telefone, deve ter até palavrão. Então me perdoem e orem por mim. Agora, olha onde chegou a baixaria da Globo News. Colocar um pastor para me atacar. Que jornalismo bandido! A imprensa oficial de Alexandre de Moraes. Que vergonha! E o próprio pastor que me ataca tentando tirar proveito político, vazar o áudio dele falando a mesma coisa que eu falei. Mas eu quero dizer o seguinte, quem me calunia, me difama, até por paixão política, sabe? Eu quero dizer uma coisa, está todo mundo perdoado. Porque Jesus falou em Mateus 6, 14 e 15, se eu não perdoar as ofensas de quem me ofende, Deus não pode perdoar as minhas ofensas. Então, está tudo perdoado. Agora, é uma coisa interessante. Eu agradeço muitos irmãos, pessoas amigas que não evangélicas são, me defenderem. Um padre, olha só, Dom Léo Assis fez uma defesa tremenda a meu respeito. Obrigado a todos vocês. Agora eu fico vendo assim, pessoas que me conhecem, sabem do meu caráter, caladas, gente até amiga, calada, omissa, não diz nada nas redes sociais, com medo de perder seguidor. Muito bem. Há um texto lindo da Bíblia, que é Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo,
e na angústia nasce o irmão. Agora, escute isso aqui, gente. A coisa não são palavras minhas. A coisa tem a ver com liberdade religiosa, tem a ver com liberdade de expressão e com uma nação livre. É isso que está em perigo. Vocês sabem que tem uma questão do mundo espiritual. Você não é obrigado a concordar comigo, mas por favor, orem por mim. Eu sei o que eu estou fazendo e não estou pedindo para ninguém fazer o que eu faço. Mas orem pelo Brasil, interceda pela minha vida, porque há muita maldade, perversidade, perseguição incrível. E sabe o que eles querem? Me calar e me prender. Mas eu não tenho medo, porque eu sou livre em Cristo. Me bota numa jaula, eu vou continuar livre. Essas aqui são verdades. O cantor Fernandinho, com sua esposa Paula, no podcast do Balaio de Alex Passos, falou de sua libertação quanto aos palavrões. A cada 10 palavras que ele falava, 9 eram palavrões. Quando a gente se conheceu, o Fernandinho chegou, devia ter uns 10 anos, 12 anos, sei. E ele, assim, de 10 palavras, 9 eram palavrões. Você sabe disso? Uma vez eu vi ele comentando e me chamou muita atenção. Eu vi um testemunho dele em algum lugar ele falando sobre isso. Foi numa live com o Ezenete. E aí Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Eu, assim, realmente não sei como que a gente começou a namorar, porque aquilo pra mim era uma ofensa, era um horror, né? Não condizia, porque os amigos falavam, com a Paula não namora a Paula não, pelo amor de Deus. Pra me poupar, né? Mas aí, ele uma vez falou comigo assim, eu não consigo, porque a minha família vem de uma região que isso é comum. E aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não existe isso comum. Isso é comum para quem não é nascido de novo. Porque se você é nascido de novo, a sua cultura é o reino. A sua cultura não é nordestina, a sua cultura não é carioca, a sua cultura não. A sua cultura é do reino. Você já começou a mandar nele no namoro, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas foi bom, né? Foi boa uma mudança. Se manda até em mim, não vai mandar no seu marido. Então, a palavra diz, acho que é em Colossenses, despojai-vos da ira, das palavras torpes. Então, assim, se a gente está cheio do Espírito, existem muitos outros pecados que eu cometo, mas o palavrão é um pecado que é algo que a gente pode abrir mão, porque eu acho que isso, seja por tristeza, por alegria, por raiva, eu acho que não faz parte daquele que tem o Espírito Santo, né? Fernandinho, fala então para quem está nos assistindo que tem a mesma dificuldade. Como que você, um homem de 10 palavras, 9 era palavrão, conseguiu ter um linguajar santo, assim, cristão? Primeiro a gente precisa reconhecer que a gente tá errado, que a gente tenta encontrar desculpa e a gente tenta justificar, né, de várias maneiras. A gente precisa reconhecer que está errado e a gente precisa se encher da palavra de Deus, né? E eu realmente sei que é complicado, para quem está ouvindo, né, e passa por esse problema. Eu nunca tive problema com droga, nunca tive problema com nada, mas esse era uma coisa assim, se eu estava feliz, eu xingava, e se eu estava apurrinhado também eu xingava. Então, assim, era um negócio louco, né? Eu não quero espiritualizar muitas coisas, mas acho que quanto mais você vai falando palavrões, você está chamando demônios para aquele momento ali da sua vida, entendeu? Para estar ao redor. Assim como sua boca abençoa, você também amaldiçoa. Então você às vezes está se amaldiçoando. E eu lembro uma vez eu trabalhando e com um amigo meu, e chegou no final do expediente, ele olhou para mim emocionado, falou bem assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, Josias, a gente trabalhava junto, ele falou bem assim, você não xingou uma vez hoje. E aí eu olhei para ele assim e falei assim, você tá falando só para me agradar, você tá falando só... Ele falou, aí ele ficou assim emocionado e falou, não, cara, diante de Deus, você não xingou uma só vez. A manhã toda você não xingou uma só vez. E aquilo me deu um susto, porque era algo tão comum que eu não sentia se eu estava xingando ou se eu não estava xingando, que eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou sendo curado disso e tal? E aí fui tendo testemunhos de pessoas, e isso foi uma luta muito grande, e realmente eu creio que Deus liberta, né? Deus, ele não só nos perdoa, mas ele nos liberta. E se você passa por essa dificuldade, reconheça que você está errado e peça ao Espírito Santo, e se encha de Deus e peça ao Espírito Santo para poder remover isso da sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo.
Então, nós somos uma obra em aperfeiçoamento e Deus, Ele quer fazer isso, Ele quer que a nossa boca seja realmente para abençoar, para realmente falar coisas boas. Oi, a paz! Provavelmente você tem esse aplicativo da Shopee no seu celular. Se você é cristão e precisa fazer uma renda extra, eu tenho uma oportunidade para você. A Shopee, ela está pagando para você trabalhar da sua casa e fazer uma renda extra de 100, 200, 300 reais, indicando produtos que a própria Shopee disponibiliza para você vender e fazer uma renda extra. Para você ter uma noção, isso aqui é um dinheiro que a gente ganhou na Shopee, ó, quase R$1.000. E esse aqui foi os produtos que a gente pegou para poder vender, ó. A gente nem tem os estoques, né? Não. A gente só pegou na Shopee que ela disponibiliza. Então aqui tem coisa de carro, tem coisa de criança, panela, um monte de coisa, né? Para quem precisa fazer uma renda extra, o que precisa? Apenas um celular conectado com a internet e ter 1 hora livre do seu dia. Ó, pra você ter uma noção, a Poliana fez uma renda extra de quase R$120 no dia trabalhando em casa com a Shopee. Nesse caso aqui, a Janete fez uma renda extra de R$217. Se hoje você está buscando uma oportunidade de trabalho ou algo para fazer uma renda extra, nós vamos te ajudar. Para isso, você vai clicar no primeiro link que está no comentário fixado desse vídeo e vai chamar a gente no WhatsApp, tá bom? É isso aí. Deus abençoe ricamente a sua vida.